No resumo diário de Além do Tempo, na festa que agita o centro histórico de Bela Rosa, Lívia, beliscando quitutes ao lado de Ariel, entrega o copo de bebida para Anita e, de repente, arregala os olhos, quase sem fôlego, avisando a amiga que o homem do metrô está bem ali, diante dela. Anita, atônita, quer saber se o rapaz realmente apareceu naquela festa. E Lívia, sem entender como aquilo é possível, olha na direção de Felipe, que conversa tranquilamente com Luiz. O rapaz sente o olhar sobre si, se vira e reconhece a moça na mesma hora, a mesma que trombou no metrô do Rio, e sem hesitar, pede licença ao interlocutor e caminha até ela. Anita, discreta, se afasta e deixa os dois a sós. Felipe, encantado, brinca dizendo que ela parece estar em todos os lugares, como se fosse um anjo, e afirma ter certeza de que a viu no metrô do Rio. Lívia confirma que também o viu e confessa que aquele era o último lugar em que imaginaria encontrá-lo. Ele conta que mora ali, cresceu naquela terra e que toda a sua família é daquela região. A moça, um tanto embaraçada, diz ter nascido na Itália, embora seja brasileira, e admite estar encantada com tudo. Um silêncio recheado de sentimentos se instala entre eles, até que Felipe pergunta se já não se conheceram antes, muito antes do encontro no metrô. E Lívia confessa ter tido a mesma sensação estranha. Sem resistir, ele a convida para dançar e os dois se entregam ao ritmo da música típica, batendo palmas e sorrindo como se estivessem num mundo só deles. De um canto, Ariel e Cícero observam a cena tocados por uma cumplicidade misteriosa, e Cícero, com um sorriso significativo, comenta: "É, amigo Ariel, 1-0 para o destino." Enquanto isso, Anita, ainda atônita ao ver a amiga rodopiando com o rapaz do metrô, recebe uma ligação de Pedro no meio da festa. O noivo de Lívia estranha o barulho todo, pergunta o que está acontecendo e reclama que tentou falar com Lívia e não conseguiu. Anita, tentando se safar, inventa que Lívia deixou o celular no quarto do hotel, mas Pedro, esperto, diz que já viu a foto que ela postou nas redes sociais e quer saber quem é o cara que está com sua noiva. Sem alternativa, Anita solta o primeiro nome que lhe vem à cabeça, dizendo que se trata de Afonso, o representante da vinícola Ventura na região. Pedro, desconfiado, pede que ela avise a Lívia para retornar a ligação e desliga. No escritório, o rapaz se debruça sobre a tela do computador, olhando as fotos que Anita postou, e murmura o nome de Afonso, remoendo desconfianças. Distraída com o celular, Anita nem percebe quando Afonso se aproxima e diz que soube que ela gosta de dançar. Ela abre um sorriso enorme, corrige alegremente afirmando que adora dançar, e os dois se juntam à animação da festa, girando entre risos. Mais adiante, Lívia e Felipe continuam próximos, olhando um para o outro, com uma intensidade que quase transborda em beijo. Mas, no último instante, Lívia se afasta, larga o rapaz e some para o meio da multidão, deixando Felipe parado, sem entender, observando-a de longe. Anita corre até a amiga, que aparece pálida, e pergunta se ela está sentindo algo. Lívia responde que precisa respirar, sem forças para explicar o que se passa, e sai de perto. Na cozinha da casa onde mora com o marido, Melissa senta cansada e comenta com Doroteia que Alex finalmente se acalmou, mas confessa, inconformada, o quanto é impressionante o modo como o menino só chama pelo pai, especialmente quando adoece, como se a mãe não contasse. Doroteia diz que criança é assim mesmo e oferece uma sopa de pacote, aproveitando para alfinetar o genro, comentando que ele bem que podia ter deixado uma comida pronta antes de sair. Melissa reage, defende Felipe, dizendo que ele saiu atrasado, mas a mãe insiste, provocando, e afirma que a filha deve ter agradecido por não ter ido àquela festa. Melissa admite que foi um alívio não ter ido, pois não gosta daquele povo aglomerado, mas garante que teria ido, sim, para agradar o marido. Doroteia, então, despeja tudo o que tem entalado, dizendo que a filha veio parar naquele fim de mundo para agradar Felipe, que enfia a mão na terra por causa dele, e provoca perguntando o que ela realmente gosta na vida. Melissa a interrompe, cansada, dizendo que já sabe onde aquela conversa vai dar, que casou com um homem errado, que o marido gosta mais de vinho do que dela. Doroteia, cínica, retruca dizendo que não está mentindo em nada. De volta ao hotel, Lívia e Anita conversam sentadas na cama. A amiga quer saber tudo sobre o encontro com Felipe, e Lívia confessa que os dois nem conversaram direito. Começaram a dançar como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se tivessem marcado aquele encontro, e reconhece que aquilo tudo soa como bobagem. Anita diz nunca ter visto a amiga daquele jeito, e Lívia, tentando encontrar chão, propõe que Anita volte à festa sozinha, porque não conseguirá voltar. A ideia de reencontrar Felipe a assusta, mas ela desconversa e afirma que vai ligar para Pedro, seu noivo,
o homem que ama. Diz sentir-se culpada sem motivo, sem ter feito nada, o que a angustia ainda mais. Anita acha tudo aquilo bobagem, mas garante que só desce até a festa por pouco tempo para falar com Rita, que deve estar procurando por ela. Lívia lamenta ter esquecido o celular no quarto e pergunta como Pedro pode estar sem receber sinal. Anita se despede, provocando dizendo que ainda pode tentar descobrir quem é o homem maravilhoso e misterioso. Mas Lívia a empurra rindo para fora, meio sem graça, e volta para a cama, pensativa. Em outro canto da cidade, Gema chega à sala onde Queiroz está sentado, ouvindo música de fone de ouvido enquanto folheia um livro. Ela chama insistente, pede que ele tire o fone e pergunta se ele não vai se arrumar para ir à festa. Queiroz, seco, responde que detesta muita gente e pergunta se ela vai com o filho. Gema conta que Francisco também está indo e o marido, cruel, comenta que ela lá sabe o que faz, levando o filho da empregada. Gema o repreende, lembrando que Francisco ainda está muito triste com a morte da mãe. E Queiroz ironiza, chamando-a de Madre Teresa de Calcutá, avisando que ela pode esquecer a ideia de adotar o menino. Sem paciência para discutir, ela avisa que deixou o jantar pronto, é só esquentar. E Queiroz, com seu ar arrogante, ainda tem a coragem de mandar a esposa se arrumar melhor. Gema, firme, responde que está pronta, que não teve tempo de ir ao salão porque não fica na gestão dos negócios, como ele. Mateus e Francisco descem a escada animados, e Gema abraça o filho, dá um beijo em Francisco, elogiando o quanto ele está bonito. Queiroz observa tudo em silêncio, e a família sai de casa deixando-o sozinho com seu livro. Enquanto isso, na casa de Vitória, Bento desce a escada, segurando um candelabro, avisando que a luz pifou. Vitória, resignada, corrige dizendo que provavelmente cortaram a luz, e sentencia que aquilo é a ação e a reação, a causa e a consequência de quem não paga as contas. Bento se ajoelha diante dela, pede que não fique daquele jeito, jurando que é apenas uma fase que vai passar. A mulher pede que ele a deixe sozinha, e o marido implora perdão. Admite ter sido um bruto, dizendo que não faz por mal, que é algo em sua cabeça infernal. Vitória, com voz cansada, rebate dizendo que inferno é viver ao lado dele, que ele agora está arrependido, limpo, com olhar manso, mas ela não tem mais como se iludir, pergunta até quando aquilo vai durar. Bento promete que a crise passou, que dessa vez ficará bem, procurará trabalho, um lugar para morarem, garantindo que ela ficará pouco tempo na casa de Zilda. Ele tenta beijar a mão da esposa, mas ela recusa, se levanta e diz que quem sai é ela. Bento tenta segurar a mulher pedindo que leve uma vela, mas Vitória, altiva, responde que conhece cada milímetro daquela casa. Na festa, Melissa insiste em falar ao celular sem sucesso e encontra Zilda, contando aflita que Alex está péssimo e que Felipe não atende o telefone. Severa, sempre pronta para alfinetar, avisa que viu Felipe dançando com uma moça linda vinda do Rio e completa dizendo que já não vê os dois. Melissa fica visivelmente preocupada, mas Zilda tenta contornar afirmando que o irmão é o coordenador da festa, que precisa dançar com muita gente. Melissa sai, e Zilda repreende Severa por implicar com a cunhada e por saber o quanto Melissa é ciumenta. Severa, sem papas na língua, deseja mesmo que Felipe se livre daquela mulher, dizendo conhecer bem a peça, que a cunhada não a engana. Melissa acaba encontrando Felipe, e o rapaz percebe na hora que algo está errado. Ela reclama por ele não atender o telefone. Avisa que Alex piorou muito, que só chama pelo pai, e que precisou ir buscá-lo pessoalmente. Felipe se justifica, dizendo que o aparelho estava no silencioso e os dois saem correndo. Ao chegar em casa, Doroteia, aflita, conta que já não sabia mais o que fazer com o neto, que estava delirando. Felipe a agradece, pede que ela descanse e vai direto para o quarto do menino. Melissa avisa que já deu medicação, mas Alex, sonolento, chama pelo pai perguntando se ele morreu. Felipe se emociona, senta ao lado do filho, garante que estava apenas na festa e voltou como havia prometido. O menino, com os olhos marejados, confessa que sonhou que o pai não voltava mais, nunca mais, e o abraça forte. Melissa, olhando a cena, diz com certa frustração que ela faz de tudo pelo filho, mas quando ele tem esses pesadelos, só o pai serve. Felipe acaricia o filho, garante que está ali, e Alex adormece nos braços dele. De volta à festa, Máximo assiste a filha de Rosa dançando o número típico com os demais jovens da região e comenta com a amiga que a moça é um encanto, tem por quem puxar. Rosa agradece, comenta que a filha dá muito trabalho por ser dessa idade difícil. Salomé aparece oferecendo comida ao Máximo, que agradece, dizendo que já comeu, e sugere que ela mesma aproveite a festa. Salomé, sem jeito, acaba comendo o que preparou.
Um pouco adiante, Rita conta a Anita que gostaria muito que Lívia conhecesse Gema, sua patroa. A Anita se anima quando descobre que ela está por perto e Rita chama Gema, apresentando as duas. Gema recebe a jovem com simpatia, elogiando a beleza da moça, e apresenta Francisco, seu filho do coração. Anita explica que Lívia é filha da dona da Beraldini, que ela mesma é secretária e amiga da paisagista, e conta que a colega ficou cansada e preferiu voltar ao hotel. Rita comenta que Anita gostaria de participar de uma colheita, e Gema lamenta que estejam indo embora tão cedo, torcendo para que voltem em breve, e que o negócio com a aventura se concretize. As duas se abraçam como se já se conhecessem há tempos. Um pouco afastados, Alice desabafa com Mateus, dizendo que só espera que ninguém poste uma foto sua com aquela roupa ridícula. Mateus a elogia, garantindo que ela está linda e que dançou muito bem. Mas Alice responde que amigos não contam, que sua mãe parece detestá-la e sempre a obriga a fazer coisas que odeia. Mateus, com carinho, tenta consolá-la. Enquanto isso, Rosa e Salomé se divertem juntas, quando a matriarca avista Bento chegando à festa e ironiza dizendo que quanto mais reza, mais aparece. Máximo, observando a cena de longe com Belisário e Raimunda, comenta com desdém que Bento não se enxerga, que basta sair da crise e já vem perturbar Rosa. Belisário provoca dizendo que, se Rosa quisesse, Máximo deixaria rapidinho o clube dos solteirões. E Raimunda emenda perguntando se, quem sabe, o irmão dela também não resolveria casar. Belisário responde que ainda não apareceu a mulher ideal. Mas Máximo, defensivo, corta a conversa dizendo que gosta muito de Rosa, mas preza sua santa liberdade. Bento se aproxima de Rosa dizendo estar com saudades, mas ela é direta, avisando que soube que ele deu um grande vexame de novo. Ele garante estar novo em folha, questionando se ela pensa em ficar com o marido, e Rosa o corrige com firmeza, chamando-o de ex-marido. Pede que ele a deixe em paz, que vá se divertir, mas sem beber, por favor. Bento promete suco de uva, e no meio da festa, avista a filha. Alice o chama, feliz, e os dois se abraçam entre beijos e afagos, com Bento chamando-a de flor da sua vida. Do outro lado, Anita assiste às danças quando Roberto se aproxima, dizendo lembrar do nome dela. Ela alfineta, perguntando se ele também se lembra da namorada, Michele. O rapaz alega estar apenas conhecendo Michele melhor, e Anita, sarcástica, responde que quem vem do Rio prefere cantadas mais inteligentes. Roberto insiste no elogio, mas ela dá as costas e se junta a Afonso, com quem brinda. Já no palco, Luiz agradece o povo de Bela Rosa presente na tradicional festa do Centro Histórico. Celebra a região como uma das maiores produtoras de vinho, afirmando que o produto local nada deve aos melhores vinhos europeus. E lembra que o Centro Histórico foi tombado em 2005, considerado um dos conjuntos arquitetônicos do século XIX, mais expressivos do sul do Brasil. No hotel, Lívia, deitada na cama, revive em pensamentos momentos ao lado de Felipe, ouvindo dentro de si a voz do rapaz perguntando se já não se conheceram antes do metrô, e ela mesma respondendo que teve a mesma sensação. Se lembra do convite para dançar, do quase beijo, e sorri sozinha, entregue àquela lembrança perturbadora. Na cozinha da sua casa, Melissa esquenta a água na chaleira quando Felipe chega, avisando que Alex finalmente dormiu. Ela oferece chá de hortelã, dizendo estar com aquela dor de novo, e comenta que ele deve estar cansado, que dançou muito. Felipe responde que nem teve tempo, ficou para lá e para cá o tempo todo. Melissa pergunta se, então, a irmã dele só quis envenená-la como sempre, e conta que Severa disse que ele dançou a noite toda com uma moça linda do Rio de Janeiro. Felipe admite, dizendo que dançou sim, mas por pouco tempo, e Melissa pergunta se a mulher era mesmo muito bonita. Ele confirma, tentando amenizar, dizendo que na festa todos dançam com todos, e a esposa desaba, afirmando que o problema é a irmã dele, o modo como ela fala as coisas, que sente prazer em vê-la insegura, que manda indireta o tempo todo. Melissa confessa não aguentar mais Severa, nem trabalhar com ela naquele ateliê, dizendo que a cunhada a odeia gratuitamente. Felipe pede que ela pare, que não aguenta mais viver no meio daquele tiroteio, mas concorda que a irmã é dura, garante que depois daquela temporada, ela sai do ateliê. Melissa reclama da dor de cabeça e Felipe se levanta, beija a testa dela, abraça-a, promete cuidar de Alex se ele acordar durante a noite. A esposa, chorosa, diz amá-lo demais, chamando-o de melhor marido do mundo, e ele responde que também a ama, mandando-a descansar enquanto leva o chá. No dia seguinte, Rosa enfrenta a rebeldia de Alice na hora do café, pedindo que a filha coma o pão e para de bancar a criancinha pirracenta. Alice reclama, dizendo que a mãe fala mal do pai para todo mundo e que Bento tenta mudar, que ainda gosta dela.
Rosa é firme e explica que sabe da pena da filha, que também tem carinho por ele, mas garante que há coisas do mundo adulto difíceis de entender. Alice se irrita, xinga baixinho, e a mãe a chama de volta, exigindo respeito, lembrando que não é coleguinha, mas mãe. Rosa fecha o assunto dizendo que quer que a filha a veja como alguém que a ama acima de tudo, mas que não tolera ser maltratada nem por ela, nem por ninguém, que não aceita violência verbal nem física, e pede que a filha leve aquilo para a vida. Na casa de Gemma, o clima entre ela e Queiroz é frio como sempre. Ela conta que a agência só abre mais tarde e mostra ao marido a novidade. Aquele escritor famoso, Bernardo Boldrin, pediu reserva de hotel e traslado do aeroporto para os próximos dias. Queiroz estranha o que um homem daqueles vem fazer naquela cidade minúscula, e Gemma explica que ele vem acompanhado de um fotógrafo, que ambos devem estar escrevendo um livro sobre os vinhos da região. Queiroz, cínico, alfineta as torradas queimadas e o modo como a esposa não aprendeu a agradá-lo depois de tantos anos ao seu lado. Gemma se despede secamente, deseja que ele não demore para chegar à agência e provoca dizendo para ele tomar cuidado para não tropeçar na própria tromba. Nos campos de Bela Rosa, Rita passeia com Lívia e Anita antes da partida. Lívia comenta que amou a cidade e Rita lamenta que estejam indo embora, pois poderia levá-las às ruínas de Campo Belo, a 20 quilômetros dali. Anita comenta que a vinícola de mesmo nome se inspirou naquelas ruínas, e Rita explica que se tratava de uma cidadezinha antiga, que tinha um convento, e que há quem diga que aquele lugar é mal assombrado. Lívia ri e afirma que, na próxima vez, quem sabe conhece. Anita a lembra da reunião no Rio, e Lívia brinca dizendo que a amiga é seu grilo falante. Ao chegarem ao Gipão, Lívia agradece pelos vinhos que já estão a caminho, mas Rita confessa não ter feito nada, revelando que foi Afonso quem passou pelo hotel de manhã cedo e deixou algumas garrafas, insinuando que ele parecia querer ver uma certa pessoa. Anita, sorrindo, brinca dizendo que Bela Rosa não vai fugir e que elas voltarão. As três embarcam entre risos, com Lívia batendo a cabeça e Rita garantindo que a sua é dura. Na Beraldini, Emília toma café com Carola e pede que a secretária ligue para Lívia, para saber se as moças irão direto à empresa quando chegarem. Carola avisa que já falou com Lívia e que chegarão a tempo da reunião. Emília comenta que Pedro não gostou nada da noiva ter passado a noite fora, mas admite que a filha é teimosa e pode acabar perdendo o noivo, corrigindo em seguida que hoje em dia está tudo diferente e que fala bobagem. Carola entrega as correspondências, comentando que ainda há quem prefira usar o correio, e Emília concorda, dizendo que nada se compara a segurar o papel. Nota um convite interessante, o do lançamento do novo livro de Boldrin, mas a data já passou. Carola avisa que passou numa livraria e comprou um exemplar, sabendo que a patroa adora tudo que se refere ao vinho. Emília elogia a secretária dedicada, comenta que sempre leu todos os livros de Boldrin, sem nunca ter visto o rosto do autor, e se surpreende com a beleza do homem. Carola avisa que o livro traz fotos assinadas por Raul Fontana e Emília, curiosa, torce apenas para que o escritor não faça a defesa do método tradicional de plantio, já que a Beraldini é a favor da inovação e da tecnologia. Diz que vai levar o bonitão com ela e sai para se arrumar. Na casa de Zilda, Salomé serve café para Vitória, que reclama do açúcar já colocado na xícara. A empregada tenta explicar que cada casa tem um jeito de tomar, comentando que Botelho gosta assim, mas Máximo prefere adoçante com 6 gotinhas. Afonso, ao lado, diz que para ele está ótimo, mas Vitória insiste que o café está frio e muito doce. Salomé se dispõe a fazer outro, e Vitória, exausta, aceita. Confessa a Afonso que Botelho, gentilmente, lhe mandou aquela criatura para ajudar nas tarefas da casa, mas que não suporta o jeito dela. Reconhece que precisa se conformar, porque não faz nada além de um ovo frito. Afonso a tranquiliza, dizendo que a mãe cuidará bem dela, mas Vitória confessa que nunca imaginou viver de favor àquela altura da vida. Elogia a generosidade de Zilda, e Afonso sugere que ela negocie as promissórias, e com o dinheiro da venda da casa, tente algo, mas Vitória prefere ser realista, dizendo que o erro foi dela, e que tem que se conformar. Afonso garante que a Beraldini deve fechar negócio, expandindo os vinhedos. Vitória diz que aquilo não lhe interessa mais, e que ela e Bento darão a Afonso uma procuração com plenos poderes para, havendo acordo, fechar o negócio no Rio. Elogia o rapaz, dizendo que ele foi o primeiro a alertá-la sobre o que acontecia com as finanças, que apresentou um excelente auditor e que não deveria ter mudado de profissão. Afonso confessa que ainda cuida das finanças de algumas firmas, mas que gosta mesmo é da terra, de plantar, colher e ajudar o irmão na vinícola. Vitória suspira dizendo que Zilda teve sorte, que Afonso e Felipe são ótimos filhos.
Salomé volta anunciando que fez um café novo e o colocou na garrafa térmica para ficar quentinho. Felipe, por sua vez, aparece na oficina de Máximo, examinando os barris com Pércio ao fundo envernizando peças. Elogia os barris como os melhores da região e cheira a rolha. E Máximo comenta que os barris são responsáveis pela qualidade do vinho, orgulhando-se de ter uma pequena parcela na produção do Merlot de 2005. Felipe lhe dá o crédito com prazer, e Máximo lamenta a dificuldade de passar aquela mão de obra para a juventude, dizendo que o único realmente interessado é Pércio, que, se fosse seu filho, não se pareceria tanto com ele, e que vai herdar tudo por merecimento. Pércio brinca pedindo que Máximo não fale assim, senão a irmã dele o come vivo. Mas Máximo explica que Elisa vive de um país para outro, cuida apenas do trabalho e nunca se interessou pela fabricação de barris. Felipe avisa que precisa ir e pergunta o prazo de entrega, ao que Máximo pede 15 dias, alegando ter uma encomenda de 100 barricas para um grande produtor. Pergunta pelo espumante misterioso, fechado a 7 chaves, e Felipe responde que ele ainda está em maturação nas caves, garantindo que Máximo será o primeiro a experimentar seu bruto. Pércio pergunta se também pode, e Felipe, rindo com Máximo, autoriza. Na Beraldini, Lívia solta um sonho em voz alta, dizendo que se um dia fizer negócios em Bela Rosa, ela mesma cuidará de tudo, comprará uma casa, plantará uvas e produzirá o vinho. Anita, brincando, diz que Pedro vai adorar saber daquilo. Nesse exato momento, Pedro passa pelo corredor, escuta o comentário e entra na sala com o rosto fechado, perguntando o que ele deve ficar sabendo e insinuando, com um tom nada amistoso. Tem a ver com gente da terra? Anita e Lívia, pegas de surpresa, ficam sem fala, sentindo que a conversa está apenas começando. Lívia comenta empolgada com Anita sobre seus planos, dizendo que, se um dia decidir fazer negócio em Bela Rosa, ela mesma vai tocar tudo. Pretende comprar uma casa, plantar as uvas e produzir o próprio vinho. Anita solta uma risadinha provocativa e brinca com a amiga. Deixa o Pedro saber disso, ele vai adorar. Justamente nesse instante, Pedro aparece e ouve o final da frase, ficando curioso, querendo saber do que estavam falando e desconfiando se o assunto tem a ver com aquele povo do sul. A conversa entre Pedro e Lívia esquenta rapidamente, pois o rapaz não engoliu o fato de a noiva ter dormido em Bela Rosa sem avisá-lo. Lívia tenta amenizar, lembra que Afonso foi gentil, que ajudou os dois e ainda provoca dizendo que quem se encantou de verdade foi com Anita. Mas Pedro insiste, quer saber por que ela não ligou antes para avisar que iria pernoitar por lá. Lívia se justifica dizendo que nem sabia daquela festa. Estava exausta, descansou no hotel e acabou indo por insistência da amiga. Pedro então rebate com ironia. A culpa da Anita? A paisagista responde que ninguém está falando em culpa. Mas o noivo continua batendo na mesma tecla, dizendo que se sente responsabilizado, que a ama, que quer cuidar dela e que só quer a noiva de volta. Lívia pede que ele não estrague tudo, lembrando que as perspectivas para a compra da vinícola são excelentes e a região é maravilhosa. Pedro suaviza, pede desculpas, admite ser louco por ela e confessa que, quando fica longe, começa a pensar em besteiras. A moça também se desculpa por não ter telefonado, alegando que acabou capotando de tanto cansaço. Antes de saírem, Pedro faz um pedido cheio de fragilidade. Não duvida do meu amor, nunca. Lívia o conduz para a saída, avisando que Dona Emília odeia atrasos, e sela o momento pedindo que os dois esqueçam aquela história. Na sede da empresa, Pedro finaliza uma ligação com Afonso e vira-se para a sogra confirmando que quem vem ao Rio representando a aventura é justamente o tal do Afonso, o que rende uma bronca imediata de Anita, que o chama de sem noção. Pedro se defende dizendo que a briga é com a amiga dela, pois foi Lívia quem contou tudo. Emília, com ar sério, avisa que deveria ter sido consultada antes, e Lívia se surpreende, lembrando que a minuta já está sendo enviada, que os consultores aprovaram tudo, questionando se a mãe teria mudado de ideia. Emília responde, categórica, e quem vai a Bela Rosa assinar o contrato é ela mesma, faz questão. Anita tenta lembrar que a matriarca tem uma viagem marcada para o sul da França, mas Emília desconversa, decide desmarcar tudo e determina que Pedro vá em seu lugar ao simpósio de vinhos e gastronomia, pois considera o genro tão preparado quanto ela para falar do assunto. Pedro ironiza, dizendo não acreditar que esteja tão preparado assim. Mas a sogra corta qualquer discussão avisando que aquilo já está decidido e ninguém precisa entender nada, basta obedecer. Ela ainda cobra Lívia por não ter conhecido a casa da proprietária em Bela Rosa, como haviam combinado. A filha argumenta que não achou importante, pois vão vender a casa de qualquer maneira, mas Emília rebate, dizendo que talvez não.
pois cada vez se encanta mais com a ideia de ter uma vinícola no sul e quer tomar posse de tudo a que tem direito. Ao final, Pedro tenta entender o motivo daquela mudança, mas leva um corte seco da sogra. Você não tem que entender nada. Ninguém tem que entender nada aqui. Basta me obedecer. Em outro plano, Ariel conversa com o mestre e comenta que a humanidade não tem jeito, dando o exemplo de Emília, que voltou rica e poderosa e se tornou arrogante, justamente aquilo que ela mesma criticava na Condessa Vitória. O mestre, sereno, ensina que é fácil julgar os outros quando não se está no lugar deles, e que não se deve julgar ninguém. Ariel retruca que os humanos não conseguem fazer isso, e o mestre então explica a lei do retorno. O quanto se julga é o quanto se será julgado. O quanto se odeia é o quanto se será odiado. E, em compensação, o quanto se ama é o quanto se será amado. Ariel confessa que sua última esperança é que a venda da vinícola não se concretize, para que Lívia e Felipe não se reencontrem nunca mais. O mestre lamenta, com fina ironia, que ele não possa mais se tornar invisível, para bisbilhotar onde não é chamado. O aprendiz apenas pede mais água, tentando disfarçar o incômodo. Felipe chega de moto ao alto da montanha e, ao contemplar a paisagem, revive em ecos as lembranças do encontro com Lívia na festa, quando os dois trocaram aquela sensação de já se conhecerem desde antes, muito antes daquele metrô. A voz de Pedro chamando a amada para dançar também ecoa em sua mente, incomodando o rapaz que tenta em vão afastar aquelas imagens. Numa cena mais leve, Alice chega para visitar o pai e leva o prato favorito dele, salmão com shiitake e grelhados. Bento se emociona, dizendo que sonhou com aquela maravilha, e a filha aproveita para perguntar se a mãe teria reclamado dele por alguma coisa. O pai desconversa, pede que ela não se preocupe e ainda alerta a menina para que não deixe a mãe explorá-la com tanto trabalho. Alice conta que combinou ajudar no almoço de domingo porque quer juntar dinheiro para a viagem a Orlando. Bento, orgulhoso, promete pagar a passagem, pois já não está mais desempregado. A menina se surpreende e o pai reforça que faz questão de ajudar, pois considera a filha nova demais para trabalhar. Alice se derrete de carinho, diz que ama o pai, e ele retribui o afeto. Logo em seguida, Bento aparece no restaurante e tenta amolecer Rosa, chamando-a de amor. A dona do estabelecimento não cede 1 milímetro, avisa que ali não vende fiado e questiona por que ele quer justamente o prato mais caro do cardápio. Bento tenta convencer, diz que a ex-mulher já foi mais generosa, mas garante que vai pagar, pois está trabalhando com Máximo, pegou um adiantamento e as coisas estão mudando. Rosa aproveita a deixa para cobrar a pensão de Alice, atrasada em 2 meses. Ele promete que na véspera do vencimento deposita tudo na conta, mas Rosa apenas solta um seco. Tomara. Na casa de Máximo, a diarista Salomé não perde a chance de alfinetar o patrão pela bagunça generalizada, achando um absurdo um homem tão fino, elite de Bela Rosa, viver naquele desleixo, com blusa jogada em cima da cadeira e tudo espalhado. Máximo defende seu estilo, dizendo que gosta de viver assim, que arrumar a cama não faz sentido, pois vai dormir de novo, e que nem para em casa. Salomé o alfineta lembrando que ele não tem panela, não sabe fritar um ovo, e que encontrou um pedaço de pizza dentro da gaveta de meias. Máximo se lembra do episódio com humor, chegou a atender o celular e a pizza sumiu. Ainda pergunta se estaria boa. A empregada dispara que está ótima para matar uma pessoa. Ele autoriza que ela limpe o que quiser, mas manda não tirar nada do lugar e não guardar nada sem consultá-lo. Salomé cutuca dizendo que sabe do que ele realmente precisa, e Máximo responde que não quer nem ouvir. Mas ela insiste que ele precisa de uma mulher, de uma esposa, de uma casa cheirosa e uma comida esperando no forno. Máximo se irrita, pede que nunca mais repita aquilo, avisa que já vai começar a se coçar todo e ironiza dizendo que a diarista deveria agradecer a Deus por sua bagunça, senão estaria sem trabalho. Enquanto ele se afasta, Salomé suspira encantada, comentando consigo mesma que homem cheiroso é aquele. Em Portugal, Emília atende Alberto, que insiste em fazê-la mudar de ideia. Ela responde que nada, absolutamente nada, vai demovê-la, pois no dia seguinte parte com Lívia para Bela Rosa. Alberto pergunta se alguém desconfia de alguma coisa, e ela garante que Vitória vai ter uma surpresa total. Ele implora que pelo menos espere sua recuperação para conversarem pessoalmente. Mas Emília é implacável. Não adianta, já disse. Nada nesse mundo, nada vai me fazer mudar de ideia. Agora eu vou até o fim. Na casa de Zilda, Severa pergunta se Felipe virá com a família para o almoço, e a mãe responde que não sabe, pois no dia anterior, Melissa estava febril. A moça duvida, aposta que é mentira dela e de Doroteia, que simplesmente não gostam de comer ali.
e ao menos torce para que Alex apareça, pois está morrendo de saudade do sobrinho. Zilda pede que a filha pare de implicar, alertando que ela vai acabar brigando com o irmão, que não merece isso. Severa retruca, dizendo que Felipe não merece a mulher que tem, mas promete manter a paz. Afonso chega, pergunta se deve chamar Vitória para almoçar, já que o pessoal da Beraldini vem no dia seguinte assinar o contrato, e ela precisa deixar a mansão logo. Zilda manda que ele chame, embora duvide que ela venha, e recomenda que Bento não apareça. Severa comenta que o irmão tem andado comportado, conseguindo trabalho na tanuaria de Máximo. Afonso reforça que foi Máximo quem pagou a conta de luz da mansão sem que Vitória sequer soubesse. Zilda faz cara de descrença. Diz que Vitória é assim mesmo. Vive num mundo à parte, com complexo de rainha, e avisa que só haverá macarronada e lombo, pois a tia precisará se acostumar com o passadio daquela casa. Severa brinca com o vocabulário antigo da mãe, dizendo que ela vive com palavras de outro mundo. Zilda ri, assumindo ser uma mulher antiga, e apressa o filho para chamar a cunhada, enquanto Severa provoca dizendo que, na volta, ele pergunte para a princesa Melissa se eles virão almoçar, apostando que não. Na casa de Felipe, Melissa recebe o marido com carinho, dizendo estar com preguiça. Ele confessa que estava pensando na macarronada da dona Zilda, e ela reage tentando convencê-lo a ficarem em casa, sozinhos, cozinhando algo juntos. Felipe brinca dizendo que, nesse caso, quem cozinharia seria só ele. E Melissa admite, entre risos, que sim, alegando o defeitinho de nunca ter aprendido. Ele deixa claro que não faz problema, mas lembra que Alex adora a pasta da nona e que Severa está lá também, sem ver o sobrinho há tempos. Melissa dispara, com desprezo, que Severa deveria ter tido filhos. Quem sabe seria um pouco menos desagradável. Felipe insiste em levar o menino para a casa da avó enquanto os dois almoçam em casa. Mas Melissa, sabendo que estaria sendo egoísta, cede e concorda em ir todos juntos para a macarronada, jurando não querer afastar o marido da família. Enquanto ela vai tomar banho, Felipe pede que ela apresse Alex. Na sede da empresa, Emília propõe um brinde a Bela Rosa e Lívia elogia a cidade dizendo que o lugar é realmente mágico. Pedro deseja que essa magia os ajude a fechar um excelente negócio. E Emília brinda também a sua viagem à França. O rapaz elogia o vinho, pergunta o que a sogra achou, e Emília aproveita para exaltar o bom gosto da filha, chamando Lívia de expert. Pedro se diz curioso para conhecer a vinícola Campobello, mas a paisagista descreve o lugar como pequeno, sem grande estoque, embora agradável, uma empresa familiar. Emília aproveita para dizer que, se o terroir da Campobello for realmente especial, a Beraldini pode acabar comprando, pois é vizinha às terras da Ventura. Lívia lembra que o proprietário ama os vinhedos, mas Emília sentencia com frieza. Lívia, meu amor, todo mundo tem seu preço. Aprende, todo mundo. Pedro ainda comenta meio orgulhoso. Essa é minha sogra. Na casa de Zilda, Alex chega afobado, pedindo um pratão de macarrão e querendo ser o primeiro a ser servido. Melissa tenta corrigir a falta de educação do filho, mas a avó adora ver o neto com apetite, e Severa insiste em servir primeiro o sobrinho. Felipe ainda tenta educar o menino, dizendo que criança tem que saber esperar. Mas Melissa toma as dores da criança, alegando que Severa não tem filhos, e por isso não compreende certas coisas. Afonso chega trazendo o melhor merlot da vinícola. Zilda avisa que convidou a futura hóspede, mas ela recusou o convite para provar la bela pasta. Aliviada, Severa comemora dizendo: graças a Deus que Vitória não virá, pois detesta aquela cara de rainha destronada. Bem naquele instante, Vitória entra em casa, ouvindo tudo. Felipe, com jeitinho, agradece a decisão da tia de almoçar com a família. Zilda tenta contornar dizendo que justamente falavam dela. Vitória, com um sorriso ácido, responde que ouviu, sim, e que sente impor seu ar de rainha destronada. Severa, envergonhada, se desculpa, e Doroteia tenta convencê-la a sentar, elogiando a macarronada de Zilda. Vitória agradece, mas avisa que veio apenas para dizer a Afonso que ele pode buscar suas bagagens no dia seguinte. Zilda tenta reter a cunhada, oferecendo a torta de maçã da receita da mãe, mas a viúva agradece e se despede com dignidade cortante, dizendo a Felipe que voltará a pé como veio, pois pelo menos ainda lhe restam bons pares de sapatos. Alex pergunta por que Vitória não quis almoçar, e Melissa aproveita para dizer que a culpa foi de Severa, que ofendeu a tia. Severa se defende, dizendo que apenas falou o que todo mundo pensa. Chama Melissa de cínica e a acusa de detestar Vitória também. A cunhada se ofende, e Severa ainda imita o tom afetado da tia com o comentário sobre os sapatos, dizendo que jamais imaginaria que ela apareceria de repente como um fantasma. Melissa se coloca como mãe exemplar,
alegando ensinar o filho a não magoar as pessoas. Doroteia pede calma, Zilda lamenta a situação e Severa cutuca dizendo que a mãe vive reclamando que terá de abrigar a poderosa. Afonso tenta apaziguar, dizendo que Vitória saiu humilhada e já está sofrendo demais. Felipe apoia, avisando que chutar cachorro morto é covardia. Severa não se cala, argumenta que a tia está colhendo o que plantou, que enquanto o marido era rico e a vinícola estava bombando, ela nunca chamava a mãe para nenhuma festa. Envergonhava-se do lado pobre da família. Afonso lembra que o tio Guilhermo também nunca deu bola a eles. Doroteia diz que até simpatiza com Vitória e se compromete a tornar a estada dela ali menos penosa, o que faz Zilda ironizar, dizendo que pelo menos as duas poderão lamentar juntas. Alex, sem entender, pergunta por que estão brigando. Melissa nega qualquer briga, mas Severa insiste que há briga sim, pois tem gente ali que não assume o que sente. Melissa reclama de uma dor de cabeça súbita, um enjoo horroroso, se desculpa com Zilda pela comida deliciosa e se retira, tentando levar Alex, que se recusa e prefere ficar com a avó. Felipe pede que ela ao menos coma a sobremesa, mas Melissa não fica. Buon apetito para todos. Na tanoaria, Máximo elogia o ravioli del Plin trazido por Rosa, feito no ponto exato como a amada nona Deli Corso fazia. Ele convida a mulher a sentar consigo para homenagear os velhos tempos, e Rosa retruca que os tempos nem são tão velhos assim, pois faz pouco que terminaram. Máximo lembra que foi ela quem terminou, e sua vida ficou muito pior sem ela. Rosa pergunta se ele está gastando lábia à toa ou se realmente decidiu mudar, assumir um compromisso sério, com objetivos futuros, pois é isso o que ela quer e precisa. Vida estável, segurança sentimental, casamento. Máximo argumenta que papel assinado não é passaporte para a felicidade. Rosa admite que já foi casada e feliz por algum tempo, e por isso ainda tem esperança. Ele defende que estavam ótimos, cada um em sua casa, juntos quando quisessem, muito mais racional, saudável e moderno. Mas Rosa se posiciona como mulher da moda antiga. Acredita que um casal precisa dividir bons e maus momentos, dormir junto toda a noite, comprometer-se. Ele nega novamente, e ela lembra que tem uma filha para criar dentro de seus princípios morais, e não entende essa resistência do parceiro em nunca ter se casado. Máximo assume que não pretende, e Rosa encerra dizendo que estão conversados. Ele resmunga sozinho, chamando-a de diacho de pimenta ardida. Ariel, disfarçado como sempre, pede desculpas e diz não ter conseguido evitar ouvir a conversa. Ele declara concordar plenamente com Máximo, afirmando que o amor é uma coisa tão complicada que acaba trazendo tanta infelicidade que não vale a pena vivê-lo. Em casa, Felipe conta a Melissa que Alex ficou com a avó, e a esposa dispara que ele deveria ter trazido o menino, insinuando que Severa fez de tudo para que a criança ficasse lá. Felipe lembra que ela mesma disse estar com dor de cabeça e enjoada, e por isso preferiu deixar Alex por lá. Melissa se irrita, admite que inventou a história para fugir do almoço, diz não se bicar com Severa, afirmando que a cunhada fica se fazendo de boazinha para o menino apenas para que todos pensem que ela não é boa mãe. Felipe tenta acalmá-la, garantindo que ninguém pensa isso, mas ela insiste que a sogra e a cunhada falam mal dela pelas costas, principalmente porque Alex gosta muito mais do pai do que dela. Felipe pede chega, lembra que família é assim mesmo, briga e depois volta atrás. Melissa lamenta não ter almoçado em casa e diz sentir ódio de Severa. Felipe, tentando dispersar aquela nuvem pesada, propõe uma cavalgada, já que o dia está bonito e ela adora. Mas Melissa recusa, alegando a dor de cabeça, dizendo que prefere descansar e esperar Alex. Ela tenta seduzi-lo para ficar deitado ali, só um pouquinho, mas ele avisa que, se deitar, não sai mais, e resolve ir dar uma espairecida. Nas ruínas do antigo casarão, Felipe reencontra Afonso, e os dois recordam a fascinação que ele tem por aquele lugar. Felipe mostra ao irmão o ponto exato onde encontrou as garrafas antigas de vinho, um verdadeiro achado. Afonso lembra que aquilo virou o ingrediente misterioso do licor de expedição e do espumante especial do irmão, um baita segredo. Os dois recordam a infância, quando faziam artes e Afonso apanhava do pai igual a um cachorro sem entregar nada, ficando de bico fechado. Felipe também não denunciava, e Afonso relembra o dia em que ele quebrou e sumiu com a vara de marmelo que o pai Guilhermo guardava em cima do armário, deixando o velho furioso. Rindo, os dois lamentam os bons tempos, mas Afonso percebe que o irmão esconde algo, questionando o que está acontecendo. Felipe tenta dizer que é apenas o desconforto do almoço, mas o irmão sabe que não é isso, e o rapaz acaba desabafando.
Ele confessa a Afonso que conheceu uma mulher, do nada, e que nem sabe se ela existe de fato, pois não a viu mais em Bela Rosa. Afonso pergunta quem é, e Felipe admite não saber o nome, não saber nada. Ele diz nunca ter imaginado que fosse possível sentir algo tão forte, que chegou a ficar zonzo do lado dela, como se já soubesse tudo sobre aquela mulher, sem saber absolutamente nada. Afonso comenta nunca ter visto o irmão daquele jeito. Felipe tenta minimizar, garante que não está acontecendo nada, que não sabe nem por que tocou naquele assunto. Mas Afonso insiste, e Felipe reforça que o irmão o conhece, que não é do seu feitio ser traidor, que jamais passou pela sua cabeça trair Melissa. Ele reafirma o amor pela família, pelo filho, pela esposa, pela vida que leva ali, e decide, vai esquecer aquela mulher, mesmo porque nem sabe se voltará a encontrá-la. Agradece o irmão pelo apoio. Em Portugal, Emília encerra a ligação com Alberto de forma cortante, dizendo que vai desligar, que sente muito, mas o senhor insiste em não entender. Alberto implora dizendo que ela quer matá-lo. Pede que ela use a cabeça, que ainda dá tempo de voltar atrás. A matriarca, irredutível, avisa que já decidiu e já explicou seus motivos, que não vai voltar atrás por nada nesse mundo, e que ele que trate de se conformar. Nesse instante, Lívia entra no quarto da mãe, curiosa, perguntando com quem ela falava, sem imaginar as intenções que se armam por trás daquela ligação.